Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente continua falando aqui sobre prescrição e decadência, né? Então, na aula passada, nós abordamos o tema decadência, onde nós falamos da figura da decadência na matéria tributária, especialmente destacando o fato de que ela é uma causa extintiva da obrigação tributária, do crédito tributário, né? E a gente vai entendeu também na outra aula, que a decadência é o decurso do prazo para que a fazenda pudesse constituir, ou seja, realizar o lançamento da obrigação tributária. Então, nesse contexto, a gente viu que a decadência é uma causa extintiva pelo decurso do prazo para que a fazenda, ente competente, realizasse ou levasse a efeito o lançamento do crédito tributário. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o Instituto da Prescrição, e muita gente faz confusão entre as duas figuras, e eu falei na outra aula que você não faria, não poderia, não estaria autorizado aí a fazer confusão entre essas duas figuras, justamente pelo fato de que nós estamos diante de institutos que são diferentes. Muita gente faz confusão entre eles, mas a gente não vai fazer isso justamente por conta de tudo aquilo que a gente já falou, e a gente vai falar ainda hoje na próxima aula. Lembra comigo desse quadro, nós falamos graficamente aqui da decadência e da prescrição, pensando na ideia de que a decadência está aqui pré-lançamento, né? Então é o decurso do prazo para que a fazenda realize o lançamento, e a gente tem aqui, após o lançamento, a figura da nossa prescrição. Ou seja, uma vez realizado o lançamento do crédito tributário, uma vez feita a constituição, tornando o tributo algo exigível, se a fazenda não realizar os atos de cobrança dentro do prazo quinquenal imposto pela norma, a gente também vai ter uma figura aqui de prescrição. Então, a grande diferença entre elas está justamente nessa figura da existência ou não do lançamento, da constituição do nosso crédito tributário. Muito bem. A partir daí, vamos então começar a fazer essa análise teórica aí da figura da prescrição. A gente vai colocar alguns aspectos práticos para você já já. Então, vamos olhar para a nossa tela agora. E eu peguei o conceito trazido pelo professor Leandro Paulsen, pelo desembargador Leandro Paulsen, lá no livro dele. E ele coloca lá: a prescrição é a perda do direito de pleitear judicialmente reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito é ainda mais amplo, pois assim como a decadência extingue o próprio crédito tributário. A prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário implica na impossibilidade de propor ou de prosseguir com execução fiscal, então fica inviável a propositura ou mesmo a consecução, a execução, né, o prosseguimento lá da execução fiscal. Isso porque em matéria tributária não tem lugar simplização de cobrança. O CTN reconhece ao fisco a prerrogativa de inscrever o débito do contribuinte em dívida ativa, cuja certidão constitui título executivo nos termos do artigo 7849 do CPC, a execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, DF e dos municípios, rege-se pela chamada Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830. Então, a gente olha nesse conceito aqui, e aqui eu quero destacar com vocês alguns pontos que eu entendo importantes, porque ele começa conceituando de forma ampla o Instituto da Prescrição, não só para o direito tributário, mas ele fala que a prescrição faz com que se perca o direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação do direito. Só que ele bate na tecla, que é muito importante, de que na matéria tributária, a prescrição ela não é apenas uma situação que faz com que eu perca o meu direito de ação. Na matéria tributária, a prescrição faz com que se perca também o próprio direito. Faz com que se perca também o direito de exigir a obrigação tributária, porque ela extingue o direito. A ponto de que, caso eu faça o pagamento de um tributo prescrito, por exemplo, nasça para mim o direito de repetição, de restituição dessa obrigação. Uma vez que a Fazenda Pública recebeu ou ficou com dinheiro que a princípio seria indevido, posto que a prescrição já teria procedido à extinção do crédito tributário antes disso. Então, a partir do momento em que a gente entenda que a prescrição
ela faz em matéria tributária, não só que se perca o direito de entrar com a ação, mas faz com que também se extinga o crédito tributário decorrente dessa figura, a gente torna a obrigação extinta. E ele coloca nesse conceito o seguinte, olha, em matéria tributária, eu não tenho lação de cobrança. Então, não adianta eu ter o direito e não ter como cobrar. A matéria tributária fala que além de eu perder o direito pela cobrança, ou para realizar a cobrança, eu também perco o próprio direito ao crédito, porque a prescrição seria causa extintiva da obrigação tributária, do crédito tributário. Então, quando a gente enxerga esse conceito, é importante entender que essa extinção ela vai um pouco além da esfera do conceito de prescrição que a gente tem, por exemplo, na esfera civil. Tá? Então, quando a gente pensa na prescrição, a gente está falando de uma causa que é também extintiva do crédito tributário, como prevê aqui o nosso artigo 156 do CTN, né? Extingue o crédito tributário, a prescrição e a decadência, falamos na outra aula. Mas olha o que fala para a gente o artigo 174 do CTN. A ação para cobrança do crédito prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui está no fato de que essa ideia de que há a prescrição em 5 anos a partir da constituição definitiva, a gente tem que ter muito claro na nossa mente aqui qual que é a ideia, o que seria essa constituição definitiva, e a gente já falou sobre isso, nós vimos que isso aqui refere-se a lançamento, né? E aqui, diferentemente da decadência, a gente faz a contagem a partir da data, contando o termo inicial da prescrição, sempre será ali a data da constituição, a data em que se efetivou esse ato de constituição definitiva. Não caímos naquela regra de primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento foi efetuado ou poderia ter sido efetuado, ou a data do fato gerador, como acontecia lá, artigo 173 e artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Aqui, a nossa regra de prescrição, ela sempre vai ser computada a partir da data da constituição definitiva. E reparem que ele prevê para a gente aqui 4 hipóteses onde há interrupção da prescrição. Então ele coloca lá que a prescrição só será interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato que constitua immoro devedor, ou qualquer ato inequívoco ainda que é extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Pessoal, quando a gente olha para isso daqui tudo, a gente vai analisar cada situação como essa, mas eu quero chamar a atenção para você, a sua atenção para o seguinte: quando eu falo de decadência, quando eu estou falando de uma situação, de prescrição, quando eu estou falando de uma situação onde a gente tem uma natureza extintiva da obrigação, reparem ali que o CTN ele colocou no artigo 156 a natureza extintiva, no artigo 174 o que é ou quando se opera a prescrição, e juntando os dois eu chego naquele conceito que o professor Leandro Paulsen coloca. Eu tenho na prescrição a perda do direito de exigir via ação judicial, consequentemente eu atrelo a essa figura o artigo 156 que dá a esse tributo uma natureza, dá a esse instituto uma natureza de extinção da própria obrigação. Juntando os dois eu chego nesse conceito todo. Eu perco o direito a fazenda perde o direito de ação e consequentemente perde também o direito de não só de cobrar, mas ao próprio crédito, dada a natureza extintiva da prescrição em matéria tributária. Tá? Agora, a gente olha ali para o artigo 174, vou olhar comigo, ó. A cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos. Ele fala de crédito tributário. A primeira pergunta que eu faço a você é: e quando eu falo de multa?
Multa também ganha essa mesma figura, porque a gente sabe que multa não tem natureza tributária. As multas também impedem o direito à execução nesse intervalo, nesse período de tempo. Olha o que a gente vai buscar na jurisprudência. Quando a gente fala da jurisprudência, ele fala lá, ó, isso aqui é um julgado do ministro Fux, quando ele estava na STJ, ele coloca: a multa fiscal subsume-se aos prazos de prescrição estabelecidos pelo direito tributário, restando aplicável o inaplicável o artigo 114 do Código Penal, pois sua natureza jurídica não está ligada ao crime. Eu fui pegar lá para a gente ter aqui nas mãos, né, o que fala o artigo 114 do Código Penal. Ele fala, né, a prescrição da multa, da pena de multa, ocorrerá em 2 anos quando a multa for a única combinada ou aplicada, ou no mesmo prazo para a prescrição da pena privativa de liberdade. Aí é coisa efetivamente do crime. Mas reparem, o judiciário traz para a gente o entendimento de que a multa, e ele coloca aqui, né, a multa fiscal, ou seja, as multas aqui que decorrem de situações inerentes à matéria tributária prescrevem no mesmo prazo que o tributo prescreve. Ou seja, a gente vai aplicar aqui a figura da prescrição quinquenal, porque ele coloca a mesma prescrição estabelecida pelo direito tributário. Ou seja, eu vou aplicar a mesma regra do direito tributário para a multa de natureza fiscal. Isso é o entendimento pacificado já, inclusive, no nosso judiciário. A gente não tem qualquer discussão no que tange a isso. Aí, a gente pode, inclusive, suscitar, por mais que não seja a matéria tributária, a pergunta que eu te faço aqui: e as multas que não têm natureza tributária? Aqui, eu peguei um julgado que trata de uma multa referente a uma situação de natureza não tributária. E por que eu quis pegar esse caso como exemplo? Olha o que ele fala aqui, ó. Trata-se na origem de embargos à execução para declarar extinta a execução fiscal movida pela União, que cobrava crédito não tributário, uma multa administrativa no total de R$155 mil. Pessoal, primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui, ó. O fato de ser uma execução fiscal não quer dizer que seja de tributo. Por quê? A execução fiscal é a via através da qual os entes públicos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, podem fazer valer os seus créditos. A partir do momento em que a Fazenda Pública institua créditos, seja credora de qualquer natureza, a forma que ela tem de reaver os valores que ela é credora é através da figura da execução fiscal. Ou seja, a gente vai ter execução fiscal, vai pensar na execução fiscal sempre que houver qualquer situação em que a Fazenda Pública busque a satisfação de uma obrigação de pagar. Seja ela tributo, seja ela não tributo. Tá? Por isso que eu quis fazer esse briefing aqui, baseado nesse item 1 do nosso julgado. Vamos voltar lá para ele, e ele fala, essa cobrança, né, essa multa administrativa, em razão das irregularidades praticadas pela parte recorrida na realização de empréstimos de atletas de clubes portugueses entre os anos de 89 e 95, relacionadas a ilícito cambial, do recebimento em valores de moeda estrangeira, sem a devida conversão cambial em situação autorizada. A sentença julgou parcialmente procedente para pronunciar a decadência do direito de lançar multas relativas das operações de 89, 90, 92, 93, autorizando o prosseguimento apenas no relativo à operação efetuada em 95. Então, aqui teve uma sentença que reconheceu uma decadência parcial e manteve a cobrança em relação à outra parte. O tribunal de origem julgou parcialmente provida a apelação da parte recorrente, afastando a prescrição da pretensão executiva, também a infração de 93. Aí que vem a parte que eu queria tratar com vocês.
Quanto ao prazo prescricional para a cobrança de multas impostas pela administração pública em razão do poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que as infrações praticadas antes da Lei 9873 de 99, quando não existia prazo decadencial para o exercício de poder de polícia por parte da administração pública, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do artigo 1º do Decreto 20.910/32, como fez a primeira sessão no que concerne as multas ambientais, quando julgou os temas tais aqui, ó, depois você pode conferir os temas lá do STJ. Aí, a gente segue aqui. Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo Decreto 20.910/32, não sendo aplicável no caso dos autos o artigo 174 do CTN ou mesmo o Código Civil, e cita uma série de precedentes. Por que eu quis pegar esse caso aqui? Porque ele cita para a gente dois dispositivos legais. Um decreto de 1932 e uma lei de 1999. Vamos lá. Olha o que o decreto 20.910 fala. As dívidas passivas da União, dos estados, dos municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Aí vem uma lei de 99. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal direta e indireta no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática ou do ato, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Por que é importante a gente entender isso daqui? Reparem que aqui, especialmente a lei de 99, ela fala da prescrição da ação da Fazenda para apurar infração. Ou seja, se eu estiver diante de uma execução fiscal que a gente tem aí uma penalidade, uma multa, e muito advogado da tributária é demandado por conta de multas de natureza não tributária, né? Não que sejam multas decorrentes de obrigação tributária, mas multas não tributárias. As pessoas acham que isso é tributo e procuram um advogado tributarista. A gente tem essa lei que especifica esse prazo prescricional para essa figura da prescrição para a cobrança de infração. E aí ele fala, contados da data da prática ou do ato, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Muito bem. Nesse caso que eu coloquei para vocês aqui, havia uma discussão interessante se aplicaria o Código Tributário, a regra de prescrição do Código Civil ou essa do Decreto 20.910, posto que os atos praticados, né, de acordo com aqui mencionados, eram sempre anteriores, ou foram todos anteriores a 99. Se fossem atos posteriores a 99, nós aplicaríamos a lei de 99, né? Mas como foram anteriores, havia essa discussão acerca da aplicabilidade do decreto ou da lei de 99. E reparem que ele fala aqui, ó, há entendimento de que as infrações praticadas antes da lei, quando não existia prazo, deve-se aplicar por analogia o prazo quinquenal do artigo 1º do decreto. Por que por analogia? Porque o decreto ele fala dívidas passivas, quando a União é devedora, e dos estados, municípios, bem como qualquer direito de ação contra a Fazenda, seja qual for, prescreve em 5 anos. Ou seja, dada essa natureza, dada essa carência de previsão legal, o STJ acabou entendendo aqui pela aplicação da regra de forma por analogia, né, para especificar. De toda sorte, seja no decreto, seja na lei, a gente está falando do prazo de 5 anos. Mas por que eu quis chamar isso? Não por pensar nos 5 anos, para que você tenha a compreensão da fundamentação legal. Porque se for multa isolada, multa especificamente, multa por uma obrigação que não seja fiscal, eu não teria aplicabilidade do CTN nesse caso. Eu teria que me buscar, ou me basear essa minha pretensão, essa minha discussão em outra forma, em outro objeto de análise, tá? Então a gente vai enxergar essa figura aí como sendo importante para a gente fundamentar a eventual discussão que verse sobre aplicação de multa. Tá? E aí, eu quero trazer para vocês aí uma outra análise. Olha comigo na tela a redação
da Lei 8.212 de 91, na redação de 2 artigos que já foram declarados inconstitucionais e já foram revogados em 2008. Rubens, como é que você quer trazer para mim um artigo revogado? Você vai entender por quê. Olha aqui, nós tínhamos anteriormente, na lei que rege as contribuições, o direito da Seguridade Social apurar e constituir créditos extingue-se após 10 anos. Aí ele previa as hipóteses. O direito de cobrar crédito de Seguridade Social, constituído no artigo anterior, prescreve em 10 anos. Por que eu quis destacar isso? Reparem o seguinte, nós estamos aqui diante de uma lei ordinária. E você já viu comigo que determinadas matérias só podem ser tratadas e discutidas através de lei complementar. E aí, essa questão e essa lei que regia, que previa que a hipótese da prescrição em relação às contribuições acabou de fato sendo analisada, e isso aqui ensejou decisões como essas daqui, e aqui a gente vai abordar exatamente o ponto referente a essa natureza da figura, né, do porquê que eu preciso sacar aqui o artigo 146, inciso 3, a linha B, que prevê a figura da lei complementar. Olha o que ele coloca lá, ó. A Constituição, ó, vamos ver a ementa completa, né? Direito tributário, artigos 45 e 46 da 8.212, artigo 1463b da Constituição, prescrição e decadência tributárias, matéria reservada à lei complementar. Artigo 173 e 174 do CTN, e aí vai. A Constituição da República reserva à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência, nos termos do artigo 463b da Constituição Federal. A análise histórica da doutrina e a evolução do tema desde a Constituição de 46. A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da 8.212, por disporem sobre matéria reservada à lei complementar, recepcionados pela Constituição de 88, como disposições de lei complementar, subsistem os prazos prescricional e decadencial dos artigos 173 e 174 do CTN, declaração de inconstitucionalidade com efeito ex nunc, salvo para as ações judiciais propostas até 11/6/2008, data em que o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.212 de 91. Importante destacar aqui que esse reconhecimento com efeito ex nunc, ele serve, aplica-se essa inconstitucionalidade a partir dessa data, né, a partir do reconhecimento lá da inconstitucionalidade. Então, as ações propostas até essa data aqui se aplicariam o prazo de 10 anos, dali para frente reconheceu-se essa inconstitucionalidade, de forma que passou-se a aplicar de forma objetiva o prazo prescricional quinquenal e não decenal de que a lei falava. E eu quis trazer esse ponto para a gente, por quê? Estamos diante de um tema cuja legislação, cuja Constituição demanda que prescrição e decadência sejam necessariamente tratados por lei complementar. Eu não posso ter lei ordinária tratando do tema, que era o caso da Lei 8.212. Então, a partir desse ponto, ou a partir dessa premissa, a gente consegue constatar um ponto importantíssimo na relação tributária, qual seja, aquilo que nós vamos tratar só pode ser tratado por lei complementar, e esse julgado que eu coloquei para você, ele faz a ressalva. Foram recebidos pela Constituição de 88 com status de lei complementar, o CTN, e, consequentemente, os artigos 173 e 174, que determinam a prescrição e a decadência no prazo quinquenal. Ou seja, não tenho discussão acerca da aplicabilidade do prazo quinquenal sob aspecto tributário, no aspecto tributário, pela aplicação do CTN, mesmo o CTN tendo sido feito lá atrás como lei ordinária, tá? Ele foi recebido com status de lei complementar a partir da nossa Constituição de 1988, e a partir daqui a gente pega um julgado bastante interessante para tratar do nosso tema prescrição e decadência aí, beleza? Então, a gente olha para a nossa prescrição e para a nossa decadência,
sob essa necessidade. A necessidade de que se trate isso sempre por lei complementar. Um outro ponto que também é importante a gente destacar, e muita gente questiona, é acerca do FGTS, que também não é tributo, nós já falamos sobre isso em outro momento, né? FGTS não tem natureza tributária, mas olha lá o que nós temos acerca disso, pensando em prescrição. Fundo de garantia por tempo de serviço, cobrança de valores não pagos, prazo prescricional, prescrição quinquenal, artigo 7º, 29 da Constituição, superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária, inconstitucionalidade dos artigos 23, parágrafo 5º das leis tais, segurança jurídica, necessidade de modulação dos efeitos, etc. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. O que aconteceu? Através desse julgado aqui, a gente teve a superação da súmula 210 do STJ, que reconhecia o prazo prescricional do FGTS em 30 anos. Hoje, o entendimento do prazo prescricional para a matéria no que tange ao FGTS é também quinquenal, por força de entendimento ali esposado pelo STF. Então, a gente vai olhar para essa figura que também não tem natureza tributária, também tem outra natureza, né? Tem outra forma de enxergar, não é na matéria tributária, mas como eu disse, a gente é muito demandado, às vezes, por questões pelas pessoas entenderem e acharem que se trata de tributo, né? Então, nesse caso aqui, nós também temos entendimento aí esposado pelo STF, chancelando uma mudança de entendimento no que tange a prescrição do FGTS, que passa a ser então de 5 anos e não de 30, como anteriormente se previa, tá bom? Então, a gente tem aí esse ponto a tratar. Vamos pensar um pouco aí na questão do termo inicial do prazo prescricional. Quando nós falamos lá do artigo 174, ele fala lá para a gente a figura do momento da sua constituição definitiva, né? Ele coloca como critério ali de início do prazo decadencial o termo de lançamento, o lançamento definitivo, a constituição definitiva do crédito tributário. Vamos lá para a nossa tela? A gente vai entender como termo inicial aqui, eu coloquei algumas hipóteses, né? Quando o contribuinte é notificado para fazer o pagamento ou para impugnação e deixa de impugnar, ou seja, se ele recebeu lá um auto de infração, recebeu a notificação e não impugnou de forma tempestiva ou no prazo adequado, a gente tem ali a constituição definitiva do auto de infração, do tributo, que é consubstanciado naquele auto de infração. Quando ele é intimado de uma decisão, ou seja, ele recebeu uma autuação, apresentou a sua impugnação, mas deixou de recorrer, ou seja, ele deixou de seguir na via administrativa, deixou de apresentar o recurso lá na via administrativa, fazendo com que houvesse ali uma constituição, uma decisão que passa a ser definitiva, dada a ausência de recurso por parte do contribuinte, por exemplo. E a terceira hipótese, quando o contribuinte é intimado de uma decisão que não mais comporte recurso. Essas são as hipóteses quando eu penso lá numa autuação. Mas eu também posso imaginar aqui qualquer outra situação que envolva, por exemplo, num lançamento direto, o contribuinte que recebe a sua notificação para pagamento de IPTU, por exemplo. Tem até um julgado que eu vou comentar com vocês ainda hoje, que trata disso, né, a questão da notificação do IPTU. Quando o contribuinte recebe o lançamento do IPVA, quando o contribuinte faz a sua declaração na obrigação acessória do tributo por homologação, ele faz a sua declaração dando números finais àquele crédito e não realiza o pagamento. Então, ele tem ali um momento. A verdade é, a prescrição ela passa a correr a partir do momento em que o tributo torna-se exigível. Porque imagine comigo, imagine que o contribuinte tenha recebido lá uma intimação para pagar em 30 dias. Se o pagamento do tributo vai se dar ou deve se dar em 30 dias, dentro desses 30 dias não está correndo prescrição ainda, por quê? Porque a Fazenda constituiu o crédito, mas esse crédito não é exigível. Nessas 3 hipóteses que eu coloquei para você, a gente tem impugnação, a gente tem
recurso, a gente tem uma necessidade de consecução do ato de cobrança lastreado, baseado numa cobrança que ainda não se concretizou, que ainda não se efetivou. Então, a gente, ela não é exigível, ela foi formalizada, mas ela não pode pensar assim, a Fazenda me manda o carnê para pagar IPTU em 30 dias. Se eu não pagar em até 30 dias, ele pode me executar dentro dos 30 dias? Não. Então não está correndo prazo prescricional para a Fazenda. É entender, a gente vai ter que atrelar essa figura da exigibilidade à figura da possibilidade de pagamento. Possibilidade que eu digo exigibilidade. Por quê? O tributo foi lançado, ele ganha contorno de exigibilidade, mas a Fazenda não pode fazer nada com ele antes que a cobrança possa ser possível. A Fazenda não pode me protestar, não pode me negativar, não pode inscrever em dívida ativa se o tributo ainda não está vencido. Ou se o tributo está com a sua exigibilidade suspensa porque eu impugnei, porque eu apresentei recurso. Então, enquanto o tributo não for, de fato, cobrável pela Fazenda Pública, a gente não está fluindo para a gente nosso prazo prescricional. Tá? Então, quando eu olho aqui para o nosso artigo 42 do decreto 70235, pessoal, esse decreto é o decreto que trata do procedimento administrativo fiscal no que tange a tributos federais, tá? Então, quando a gente até vai ter uma aula no nosso curso lá para frente, só para falar disso, só para falar de procedimento administrativo fiscal. Mas, olha o que ele fala, são definitivas as decisões de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário, sem que tenha sido interposto recurso. De segunda instância, que não caiba recurso ou se cabível quando decorrido o prazo para sua interposição, ou decisão de instância especial, ou como se fosse a última instância administrativa, né? Também serão também definitivas as decisões de primeira instância que não for objeto de recurso voluntário ou não tiver sujeita a recurso de ofício. Ou seja, é aquilo que eu falei agora. O recurso para ser possível, o tributo para ser exigível, ele vai ter que passar por uma figura aí de ter vencido a obrigação, tornar-se exigível de forma plena, de forma ampla. Se o contribuinte apresentou impugnação, se o contribuinte se defendeu da obrigação tributária e fazendo isso, ele está discutindo a exigibilidade do crédito, a gente está diante aí de uma situação onde vai haver, onde deve haver, onde vai acontecer de fato a figura do nosso procedimento administrativo, e aí, se não é exigível, não tem por que falar de prescrição até então. Então, quando eu vou pensar nessa definitividade de decisão, ou se não for o caso de decisão, se for o caso de um lançamento de fato feito de forma direta, né, um lançamento feito de forma direta, como IPTU, como IPVA, por exemplo, a gente está diante de uma situação onde a Fazenda tem ali a Constituição firmada, a Constituição da obrigação tributária firmada e fortalecida naquele ato de lançamento, tá bom? Olha essa decisão que eu quero discutir com vocês, cadê? Jogar na tela. Olha aqui comigo, a prescrição durante o processo administrativo, o recurso administrativo. Isso chegou a ser julgado lá pelo STJ. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em suspensão do crédito, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou da revisão de ofício. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso ou da sua revisão é que tem início a contagem do prazo prescricional. A prescrição intercorrente não ocorrida porque é efetuada a citação antes de 5 anos da data da propositura da execução fiscal. Eu não quero pensar nisso daqui agora, na aula que vem a gente vai tratar de prescrição intercorrente, então eu não quero nem pensar nisso com você agora, tá? Mas eu quero fixar com você o seguinte raciocínio, ó. Olhando até para a forma como a ministra colocou no julgado aqui dela. Ela fala aqui, enquanto há recurso, pendência de recurso administrativo, não se fala em suspensão do crédito, mas sim do hiato que vai do início do lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo. Vamos lá. Quando a gente fala de processo administrativo, ou iniciar o ato de lançamento, nós já falamos disso, o ato de lançamento é um ato administrativo. Ato administrativo esse que comporta impugnação por parte do contribuinte, que
também nós já falamos disso. A partir do momento em que a Fazenda Pública realize o lançamento, o tributo torna-se exigível. Se eu for intimado a cumprir uma obrigação tributária e no prazo que a lei estabeleça, a lei local estabeleça, eu apresentar a minha impugnação, o ato de lançamento que aconteceu, ele vai ficar suspenso. Suspensa o quê? A exigibilidade do crédito. Por quê? Enquanto eu estiver tramitando um processo administrativo, enquanto eu estiver discutindo com o próprio ente tributante que lançou, se ele poderia ter lançado ou se ele lançou de forma correta, adequada, etc., é nesse contexto que a gente vai enxergar o que ela falou ali pra gente. Por quê? Eu vou ter o lançamento feito, com a impugnação vai suspender a exigibilidade daquele crédito. E aí, até que haja uma nova decisão, até o final do procedimento administrativo, até o encerramento do processo administrativo, é o que forma aquele ato que ela comentou. Nesse intervalo de tempo, a Fazenda nada pode fazer no que tange a cobrança, porque eu estou discutindo junto a ela se aquele ato estava correto ou não. Então, a exigibilidade vai ficar suspensa, de forma que, olha como ela coloca, até o julgamento do recurso administrativo ou de ofício, ou revisão de ofício. Somente a partir da data em que o contribuinte for notificado da decisão do recurso ou da sua revisão é que vai ter contagem o prazo prescricional. Por quê? Até que isso acontecesse, até que eu tivesse a intimação da decisão final na via administrativa, eu não estou falando não é possível fazer cômputo de prazo prescricional, já que é nesse intervalo de tempo que ela chamou desse hiato entre o lançamento e a exigibilidade que a gente está. A figura do crédito tributário, ela vai ficar suspensa ali na sua exigibilidade, porque pende sobre ela alguma dúvida, pende sobre ela alguma necessidade de revisão que é direito do contribuinte obter. É direito do contribuinte discutir aquela obrigação, se está certo, se está errada, se cumpriu se está viciada, se tem alguma ilegalidade, não sei. O que quer que tenha sido apresentado pelo contribuinte, o que quer que tenha sido objeto de discussão pelo contribuinte, ele vai ser apresentado ali e vai suspender essa possibilidade de cobrança ao longo de todo esse intervalo de tempo, tá? Então, a gente enxerga esse ato que ela colocou aí, a partir do momento em que o contribuinte apresente a sua discussão administrativa e o processo vai ficar, de fato, ali correndo, né? E aí não tem prescrição, efetivamente. Olha o que esse outro julgado aqui fala. Sobre o termo a qual, ou seja, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, para a cobrança de créditos tributários constituídos e exigíveis na forma do decreto 70.235, que é o que a gente comentou agora, né, o do processo administrativo fiscal, não corre prescrição enquanto não forem constituídos definitivamente tais créditos. Ou seja, enquanto não se esgotar o prazo de 30 dias, previsto no artigo 15 daquele diploma, do decreto, né? Prazo este fixado para impugnação da exigência tributária, ou seja, impugnação do crédito tributário, né, do lançamento, e se for apresentada a impugnação, dispõe o artigo 42, que são definitivas as decisões, aí nos termos que a gente leu agora há pouco, lá do nosso artigo 42, né? No presente caso, o Tribunal de Origem considerou o dia 17/1/2001 como sendo a data da constituição definitiva do crédito tributário, 30 dias após a notificação para a impugnação da exigência na esfera administrativa, pelo que aquele tribunal decidiu corretamente ao manter o entendimento de que a propositura da execução fiscal em 18/10/2006 ocorreu após o prazo prescricional quinquenal. O quinquênio se findou no dia 17/10/2006. Olha que decisão legal, olha que decisão interessante. Aqui, a gente tem uma situação onde o tribunal reconheceu como data da constituição definitiva
30 dias após a notificação para exigência administrativa, ou seja, 30 dias, que é o prazo que o artigo 15 do decreto 7235 fala, 30 dias após a intimação, ela considerou o termo inicial. Então ela considerou que no dia 17 de 10 de 2001, começou a contar o prazo prescricional e ele teria se encerrado aqui no dia 17 de 10 de 2006, exatamente 5 anos depois. Então, 17 de 10 de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, o quinto ano acontece em 2006. E quando a Fazenda Pública propôs ação, propôs no dia 18 de 10, ou seja, propôs com um dia de atraso, e aí fez com que se reconhecesse a prescrição. A prescrição aqui foi reconhecida diante dessa fluência do lapso temporal, porque atingiu o quinto ano, perdeu o direito à exigibilidade do crédito, perdeu o direito ao crédito tributário em razão da extinção pela prescrição. Ou seja, ali eles consideraram não o lançamento, mas a decisão final, o último momento de decisão que gerou a constituição lá do crédito tributário, e com essa constituição passou a ser exigível com a decisão final apresentada pelo ente público. Dessa decisão, que foi lá dia 17 de 10 de 2001, passou a fluir, e se a Fazenda como a Fazenda não ajuizou a execução fiscal dentro do prazo prescricional fixado no artigo 174, 5 anos a partir da Constituição, fez isso após esse prazo, impactando aí no reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Uma decisão que eu acho muito legal, uma decisão que eu acho bem interessante, uma vez que a gente está aí diante de uma possibilidade efetiva, né? A lentidão ou a demora para a Fazenda Pública levar a efeito essa prescrição, levar a efeito essa execução, perdão, fez com que se efetivasse nesse exemplo aqui a prescrição do crédito tributário, tá bom? Agora, deixa eu fazer uma observação com vocês aqui. Quando a gente fala da prescrição, a prescrição, ela só vai ser interrompida naquelas hipóteses que o artigo 174 fala, nós vamos falar deles já já. Então, para a gente falar quando a gente fala de interrupção da prescrição, eu estou falando de qualquer prazo, quando ele é interrompido, ele volta a contar do zero, né? Ele volta a contar do zero quando há essa hipótese aí de interrupção. A partir do momento em que a Fazenda Pública suscite qualquer situação aí de prescrição, a gente vai ter que saber se ao longo do período pré-execução fiscal, se houve ou se não houve alguma situação interruptiva da prescrição, tá? Por que eu estou falando isso? Acho que até comentei com vocês em outra aula. Se um cliente me procurou com uma situação lá de um tributo que aparentemente tinha prescrição, e ele não falou para mim, não me disse, não abriu para mim que ele havia feito um parcelamento no meio daquele período. E eu apresentei na época uma exceção de pré-executividade, e a Fazenda falou, não está prescrito aqui, porque o sujeito parcelou o débito lá 2 anos atrás, sei lá, e aí isso interrompeu a prescrição. E eu não sabia dessa informação, não tinha tido essa informação por parte do cliente. Aí eu fui ver com ele, nem lembrava que ele tinha parcelado, enfim, uma situação dessa forma, né? Eu nem sabia que tinha sido objeto de parcelamento. Mas enfim, tinha de fato parcelamento, e a gente não teve êxito na nossa exceção naquele momento. A questão é, a partir do momento em que a gente tenha a Constituição, passa a fluir o prazo prescricional de forma automática. Só vai se interromper quando se sobrevier qualquer daquelas hipóteses que a gente falou agora há pouco, tá? Mas eu vou voltar a falar com vocês já já desse assunto. Eu só quis fazer essa menção, porque, olha comigo, o que isso aqui é um informativo jurisprudencial do STF, tá? Perdão, do STJ. Olha o que ele fala aqui nesse julgado acerca dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Tributo por homologação, prescrição, denúncia espontânea. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e ocorrendo a declaração do contribuinte desacompanhada do seu pagamento no vencimento,
não se aguarda o decurso do prazo decadencial para lançamento. A declaração do contribuinte elide e afasta a necessidade de constituição formal do crédito. Assim, pode este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, né, já que não houve pagamento no vencimento, tornando-se exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte. O termo inicial da prescrição, no caso de tributo declarado e não pago, começa a partir da declaração, mas da data, não começa, perdão, a partir da declaração, mas da data estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada. Olha que ponto interessante. Se o tributo foi declarado no mês de março, com vencimento no dia 20 de abril, o prazo prescricional passa a contar a partir do dia 20 de abril, já que até o dia 20 de abril não havia exigibilidade do crédito, ou seja, a Fazenda não podia exigir do contribuinte o cumprimento. Então, por mais que o contribuinte tenha declarado, ok, eu não conto o prazo prescricional da data do fato gerador, né, da data da informação prestada, mas a partir do momento em que o tributo torna-se exigível, né, a partir do momento em que ele pode ser cobrado. A primeira sessão desse Superior Tribunal já pacificou o entendimento no sentido de não admitir a denúncia espontânea no caso de tributo ser transitado por homologação, quando o contribuinte declara a dívida, efetua o pagamento a destempo, à vista ou destempo, à vista ou parceladamente. Não configurado o benefício da denúncia espontânea, é devida a inclusão de multa que deve ser sobre os créditos tributários não prescritos. Com a reafirmação desse entendimento, a sessão, ao prosseguir o julgamento do RESP remetido pela segunda turma, por maioria deu provimento em parte ao recurso. Mas olha aqui, que interessante. Essa semana, inclusive, fez contato comigo o aluno José, lá de Aracaju. José, um abraço para você, deve estar assistindo essa aula agora com a gente. E ele me trouxe exatamente uma questão como essa. Uma CDA, uma execução fiscal de um cliente lá que surgiu para ele, e ele me fez a cômputo. Rubens, eu conto lá do momento em que eu faço a declaração ou a partir do vencimento do tributo? E na hora nós, inclusive, falamos sobre isso, né? A gente fez um contato telefônico e, de fato, a partir do momento em que o tributo torna-se ali exigível, quando que ele pode ser cobrado? Uma coisa é ser lançado, outra coisa é ganhar exigibilidade. Se nesse intervalo de tempo a Fazenda não pode inscrever em dívida ativa porque o tributo não está vencido, o prazo prescricional está suspenso. Não está rolando até então. Só vai começar a rolar o prazo prescricional a partir do momento em que houver a constituição definitiva desse crédito, tornando-se ele devido. Então, note, quando o tributo for sujeito ao lançamento por declaração e o contribuinte presta a informação, a gente já falou na outra aula, isso cessa o prazo decadencial. Cessa o prazo decadencial. Passa a contar o prazo prescricional. A partir de quando? A partir de quando o tributo é devido, ou torna-se devido. E aí reparem, Rubens, e se o contribuinte faturou 1 milhão, declarou 100 mil e não pagou o tributo sobre os 100 mil? Está constituído? Está constituído os 100 mil. Mas nada impede que a Fazenda, por ato de ofício, faça a revisão daquele lançamento e lance a diferença em favor do contribuinte, tornando exigível o tributo sobre 1 milhão que ele faturou de verdade, não sobre os 100 mil que ele declarou. Tá? Mas, de qualquer forma, a informação prestada pelo contribuinte, aquilo que o contribuinte passa para o fisco reconhecendo, já é um termo inicial para a nossa prescrição, porque ela vai cessar a decadência e vai passar a correr a prescrição caso não haja o pagamento. A gente viu na outra aula que se o contribuinte declarar e pagar tudo certinho, vai ter 5 anos para a Fazenda homologar. Mas aí não teria, se ele fez o pagamento certinho, ele não teria nenhum tipo de receio de prosseguimento de cobrança de nada, a menos que a Fazenda constatasse ou constate que tenha havido algum tipo de erro ou falha na informação prestada. Aí ela faz através de um ato de ofício, contando o prazo decadencial do primeiro dia do ano seguinte ao do fato gerador, para lançar. E lançando, tornando aquilo definitivo, passa a contar novamente aí o prazo prescricional a partir da constituição definitiva de uma eventual diferença que tem. Beleza?
Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Se não ficou, você manda mensagem para a gente esclarecer isso aí. Mas a gente não acabou a aula ainda. A gente acabou o primeiro bloco, a nossa primeira parte aqui. A gente vai parar para tomar um cafezinho agora. E na sequência, a gente continua com mais prescrição. Beleza? Até já, pessoal. Muito bem, pessoal, voltando aqui do nosso intervalo, vamos continuar a nossa análise da prescrição e eu quero começar esse bloco agora falando da dívida ativa, né? Muita gente me questiona acerca da prescrição e da dívida ativa, vai na execução fiscal e vê lá uma CDA e verifica ou acha que a CDA interfere no prazo prescricional ou não. Olha o que a gente tem em relação a esse ponto aqui no nosso material. Então, esse julgado aqui fala o seguinte, ó, a obrigação tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito só se aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer a partir daí um crédito que pode ser cobrado no curso dos próximos 5 anos. Super didático isso. A inscrição do crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para marcar algum termo prescricional. Somente a citação é capaz de interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para tanto o disposto no CPC, recurso especial desprovido. Pessoal, quando a gente olha para a certidão de dívida ativa, a certidão de dívida ativa, ela sempre vai ser o que ela chama aqui de um mero procedimento burocrático. Em outras palavras, a gente vai entender o seguinte, a figura do prazo prescricional não vai ser em nada alterado por força da CDA. O que a gente enxerga aqui é que a CDA ela é um documento necessário, essencial, né, básico, para que haja a propositura de uma execução fiscal. Sem que haja a propositura sem que haja CDA, não haverá propositura de execução fiscal. Sem que haja certidão de dívida ativa, não vai ter execução fiscal. A execução fiscal ela é condicionada, ela é requisito para que ela exista, a CDA. Agora, não tem lá no nosso Código Tributário Nacional, se você olhar de novo o artigo 174, que nós colocamos no comecinho da aula, eu vou voltar lá para vocês enxergarem, se a gente voltar aqui no nosso artigo 174, ele não faz menção em nada em relação à CDA. Reparem que ele coloca nos 4 itens que ele coloca aqui, ele coloca a figura do despacho, do protesto judicial, ato que constitui mora devedor, ato extrajudicial de reconhecimento de dívida, mas não tem nenhum tipo de menção à figura da certidão de dívida ativa, ou seja, a CDA, ela é sim essa figura aí de mero termo burocrático, mera providência burocrática para instauração da execução fiscal. Até tem uma discussão, eu vou tratar dela com vocês ainda hoje, acerca da possibilidade de uma previsão, né, na lei de execuções fiscais que fala de uma possível suspensão, mas na verdade isso não se aplica. A inscrição da dívida ativa, ela só serve para instruir a execução fiscal. Ela só serve para preparar a execução fiscal, mas ela não é um ato que interrompa ou que movimente o nosso prazo prescricional. A gente vai sempre ter o nosso termo inicial lá da data da constituição definitiva até a data lá do manejo, né, da execução fiscal como sendo aí a característica, o requisito para a consecução de qualquer ato de cobrança ou de qualquer ato daquelas hipóteses que a gente viu que poderiam, a princípio, interromper a prescrição do nosso crédito tributário. Tá? Quando a gente pensa no protesto, que também, se você olhar no artigo 174, ele fala de protesto judicial, olha comigo, esse julgado, é um julgado recente, agora 2019, dezembro do ano passado, que fala exatamente sobre a figura da interrupção da prescrição por conta do protesto. Então, vamos pensar nisso daqui. Lá diz, né, só fazendo um briefing, esse julgado ele fala de uma questão referente a um protesto que tinha sido feito num processo de execução, tá? Então, vamos lá. Cadê a parte que eu queria destacar com vocês? Aqui diz, ó. Em casos idênticos aos dos presentes autos, é consistente o entendimento jurisprudencial de que o protesto judicial
levado a efeito pelo município, não foi capaz de interromper a prescrição, porquanto realizado de forma geral e inespecífica, sendo por isso incapaz de dar a devida ciência ao devedor e pôr termo e colocar ponto final à prescrição. Bem como a convocação editalícia só é admitida após esgotamento de outras modalidades de citação. Nesses autos, sequer se problematizou o polêmico expediente adotado pela Fazenda Pública, cujo protesto judicial teve o fim único de tentar escapar dos prazos prescricionais a todos os demais impostos. A tese de que o despacho citatório teria interrompido a prescrição também é de improcedência manifesta, pois vigorava a redação original do artigo 174, inciso 1 do CTN, segundo o qual a prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. Tratando-se de norma geral em matéria tributária, não haveria de aplicar a lei ordinária a teor do artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, que era uma questão referente ao município de Guarulhos. Pessoal, o que eu enxergo aqui e que eu queria destacar com vocês? Primeiro ponto, quando a gente vê lá o artigo 174, 174 do parágrafo único, ele coloca para a gente lá nos incisos que o protesto judicial seria a forma de interromper a prescrição. E nesse caso, a prefeitura deu causa, levou para frente esse protesto judicial, figura essa que não está mais no nosso CPC depois de 2015, tá? Mas a época foi feito e o protesto judicial se deu por edital. Ou seja, no entendimento do STJ não foi suficiente para constituir, porque precisaria ali que houvesse uma intimação pessoal com o objetivo de constituir efetivamente em mora o devedor. Então, nesse caso, ela fez um protesto judicial genérico, de acordo com o que está aqui no julgado, e não foi específico, e não foi suficiente ali a afastar as hipóteses previstas no nosso artigo 174. E ele faz menção aqui a um ponto interessante aqui na parte final, né, quando ele fala no item 3, a tese de que o despacho teria interrompido é improcedente porque vigorava a redação original do artigo 174 do CTN. Até 2005, a redação original do CTN no inciso 1 falava que o que interrompia a prescrição era a citação válida do devedor. Em 2005, fizeram uma alteração no CTN, fazendo com que tenha a redação que a gente conhece hoje, que o que interrompe a prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal. Então, nesse caso, no momento em que esse processo se deu, reparem, a ementa aqui, o julgado é de 2019, mas o fato é anterior a 2005. A época vigia a norma de que o que interrompia a prescrição era a citação válida do devedor. E não se conseguiu citar a citação válida do devedor nem pelo protesto, porque ali a gente viu que havia uma citação por edital e não foi tentada outra via, de acordo com o que consta no julgado, e a Fazenda queria provocar a ideia de que o despacho seria suficiente para interromper a prescrição, que também o tribunal aqui, o STJ, acabou afastando, considerando a ideia de que valia a época dos fatos, a época do processo, a regra do despacho, da citação válida, e não do mero despacho, tá? Então, olhando para isso tudo aqui, a gente verifica o seguinte, é importante destacar que o protesto hoje, ele existe, ele foi entendido pelo STF, só que a gente tem o protesto como uma ferramenta de cobrança. Para que seja interruptivo o suficiente para interromper o prazo prescricional, teria que ser um protesto judicial, não é o protesto do cartório de protestos que a gente conhece normalmente, tem que ser um protesto judicial, mas o protesto da CDA, ele é algo possível, algo utilizado muito pela Fazenda, inclusive, como forma de cobrança, e não se discute mais a legalidade. Todo o judiciário já foi no sentido de que o protesto é uma via de cobrança, ponto. Mas ele não tem ali a força de interromper. Nesse caso, só poderia interromper se houvesse um protesto pela via judicial. E no caso que a gente comentou aqui nesse julgado, ele não aconteceu de forma efetiva porque não houve ali a intimação pessoal do devedor, não colocando fim
ao prazo prescricional, não sendo suficiente para colocar fim ao prazo prescricional, tá? Então, a partir do momento em que a gente tenha a consolidação do título executivo, que é a CDA, ele pode ser executado, pode ser protestado na via extrajudicial? Pode, e isso não interrompe prescrição. Se ele for levado a efeito por outra via para constituir em mora ao devedor, aí sim a gente teria a interrupção do nosso prazo prescricional, tá? Então, quando a gente enxergar o prazo prescricional, a gente tem que fazer essa análise, saber entender se houve essa figura de interrupção ou não do prazo de prescrição por algum motivo. Isso é importante em qualquer análise que a gente for fazer de execução fiscal, tá bom? Olha essa outra extração aqui, que eu fiz do livro do Leandro Paulsen. Olha o que ele coloca lá. Quanto ao montante declarado pelo contribuinte, DCTF, GFIP, GIA, declaração de rendimentos e outras, o prazo é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito. Reconhecida a dívida mediante declaração do contribuinte em cumprimento às suas obrigações acessórias, entende-se que já está constituído o crédito naquele montante. Resta suprida a necessidade da constituição por ato da autoridade. Iniciando-se de pronto o prazo quinquenal do fisco para proceder à cobrança da respectiva inscrição da dívida e ajuizamento da execução fiscal. Note-se que a declaração enseja ao fisco o imediato encaminhamento para a inscrição de dívida ativa e cobrança, independente de qualquer notificação prévia, conforme notas do artigo 201, que ele fez na menção do livro dele, né? Então, eu até poderia tirar essa parte, mas acabei deixando aqui. Então, ele faz essa menção dizendo que a declaração é suficiente para essa figura, é suficiente para isso. Então, só para a gente dar nomes, né? Quando a gente pensa nas obrigações acessórias, essas aqui, e o pessoal da área contábil vive diariamente com essas figuras, né? Entrega de DCTF, entrega de GFIP, entrega de GIA, onde você declara para a Fazenda as informações necessárias para a apuração do crédito tributário. Todas essas figuras a gente tem ali como sendo a nossa forma aí de constituição, passando a partir dali a ter a incidência do nosso prazo prescricional, tá? Muito bem. Quando a gente analisa a nossa prescrição, o nosso instituto da prescrição, tudo isso daqui acaba para a gente sendo relevante. Por quê? Se acontece de a Fazenda Pública deixar fluir o prazo prescricional, se acontece de a Fazenda Pública deixar fluir sem fazer com que exista as causas de interrupção do prazo prescricional, e mesmo assim propuser a execução fiscal, a gente está diante de uma possibilidade de aplicação de uma súmula, que é a súmula 409 do STJ, que garante que quando houver prescrição na execução, ela pode ser decretada de ofício pelo juízo. Vamos ver a súmula, deixa eu pegar para a gente aqui, súmula 409, lá diz, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Aqui ele faz menção ao artigo 219 do antigo CPC, tá? Do CPC anterior. Mas, quando eu falo aqui de fazer isso através de uma reconhecer de ofício, eu estou diante de uma situação onde o juízo pode, sem mesmo a provocação da parte contrária, sem que a parte executada suscite, ele poderia, de ofício, determinar essa prescrição. Todo o tempo que eu tenho na advocacia, eu não me recordo de ter visto uma decretação de ofício em execução fiscal, sem provocação da parte executada. Já vi prescrição intercorrente ser decretada de ofício, isso eu já vi. Agora, a análise da prescrição de cara, eu nunca vi um juízo dando. Não quer dizer que não tenha, eu nunca tive contato, tá? Mas a súmula 409, ela garante esse direito de fazer de obter essa decretação de ofício pelo juízo, quando ele receber a execução e verificar lá, analisando a CDA,
que existe algum tipo de prescrição. Ele pode, inclusive, fazer essa decretação de forma parcial, enfim, né? Decretar prescrição de parte da CDA ou de parte da execução, isso é possível, tá? Eu nunca vi, mas eu vou explicar por quê. Porque eu sei que os juízes não têm nem tempo hábil, nem mão, nem disponibilidade de pessoas, de tempo para fazer essa análise de todas as execuções. No mercado de execução fiscal, a execução fiscal hoje ela é responsável por quase metade dos estoques de ação do judiciário brasileiro. Então, o grande cliente do judiciário hoje é a própria Fazenda, né? E o juiz nem sempre tem condição física e técnica ali técnica não de conhecimento, técnica de viabilizar uma análise documental, uma análise da CDA quando a Fazenda propõe a execução, né? De toda sorte, por que eu estou trazendo a súmula para a gente? Porque, através de uma medida chamada exceção de pré-executividade, nós poderíamos suscitar a figura da prescrição. Por quê? A gente vai analisar a exceção lá para frente do nosso curso, quando estamos falando da parte processual, mas o que é a exceção? É uma petição atravessada no curso da execução fiscal, onde o contribuinte pode suscitar algum tipo de nulidade e pleitear a extinção total ou parcial da execução fiscal, quando for uma matéria que independa de produção de provas, e a prescrição e quando for uma matéria onde o juízo possa se pronunciar de ofício. Ou seja, a prescrição encaixa nessa premissa, porque independe de eu fazer prova, basta fazer uma análise, fato gerador versus data de execução, por exemplo. Ou lançamento, né, versus data da execução, por exemplo. E aí a gente consegue enxergar a prescrição e o juízo poderia, de ofício, decretar. Se ele não decreta de ofício, mas a parte executada suscita essa figura, ela está autorizada, o juiz está autorizado a dar essa prescrição pela via da exceção de pré-executividade, sem que haja necessidade, por exemplo, de oposição de embargos. E por que eu falo disso? Porque para que haja oposição de embargos, para que o contribuinte possa embargar numa execução fiscal, é requisito da execução fiscal que o contribuinte garanta o juízo. Então tem a penhora de bens. E nem sempre a pessoa tem interesse, tem disponibilidade, vai querer a constrição de seus bens, sabendo que o juízo poderia, quando for o caso de prescrição, decretar de ofício. Então, a gente atravessa isso através da figura da exceção de pré-executividade, já que existe essa prerrogativa na nossa súmula 409, dando essa autorização, tá bom? Então, isso é importante a gente também destacar no que tange a figura do lapso prescricional. Quando a gente olha aqui ainda para o nosso CTN, eu enumerei novamente aqui as hipóteses de interrupção, né? Então, o despacho que ordena a citação, a partir de 2005, protesto judicial, qualquer ato em que constitui mora o devedor e qualquer ato inequívoco, mesmo que extrajudicial, que importe em reconhecimento da dívida, ou seja, onde o contribuinte faça ali o reconhecimento da dívida, ele vai ter essa figura, vai ser possível que ele faça esse reconhecimento aí para que isso interrompa a prescrição. Muito bem. Quando eu penso nessa interrupção da prescrição, olha comigo esse julgado agora do mês de maio agora de 2020, poucos dias atrás aí. É firme entendimento de que o pedido de parcelamento interrompe o lapso da prescrição, ainda que indeferido, visto que configura uma confissão extrajudicial do débito, nos termos do artigo 174, inciso 4 do CTN. Logo após a formulação do pedido de parcelamento, o lapso temporal prescricional interrompido volta a fluir normalmente, podendo o fisco cobrar o valor remanescente. Olha que interessante isso. Aqui nós temos um entendimento que vai exatamente na linha de que, a partir do momento em que o contribuinte simplesmente formalize um pedido de parcelamento, formalize um pedido de parcelamento, de confissão da dívida, isso já seria uma forma de confissão, e isso se enquadraria nessa hipótese do inciso 4 do nosso artigo 174, parágrafo único, ou seja, a Fazenda Pública, com a
apresentação, né, o pedido, a apresentação por parte do contribuinte do seu interesse no pagamento, isso já seria ali, e aí que é o que deixa destacado para a gente, né? Mesmo que o pedido tenha sido objeto de indeferimento, ou seja, o contribuinte pediu e mesmo após o indeferimento, isso seria suficiente ali a demonstrar ou caracterizar o ato como uma confissão extrajudicial do débito, ou seja, nos termos da redação do nosso artigo 174, nós teríamos ali uma hipótese ali de interrupção efetivamente do prazo prescricional, e aí a Fazenda vai poder, a partir dali, cobrar o saldo remanescente. A questão que a gente tem que observar é que, quando eu falo de interrupção do prazo, o prazo interrompido volta a contar do zero. Ou seja, a partir da confissão da dívida, o fisco passa a ter novos 5 anos para efetivar a cobrança caso o contribuinte não pague. E detalhe, quando eu penso num parcelamento, a lógica que eu vou aplicar é igual àquela do processo administrativo. Se eu fiz um pedido de parcelamento hoje, e, sei lá, o parcelamento foi feito em 60 meses. Desses 60, eu paguei 20 meses e rompi o parcelamento. Com o rompimento do parcelamento, com a constatação do rompimento do parcelamento, volta a fluir o prazo prescricional do zero, contando então 5 anos a partir do rompimento, que é quando o tributo volta a ser exigível, porque até então ele estava com a sua exigibilidade suspensa via parcelamento, e a partir do momento em que se tenha essa figura do parcelamento rompido com o retorno dessa exigibilidade, a reaplicação do prazo prescricional volta do zero. Então a Fazenda tem 5 anos para cobrar a diferença. Então, se eu tinha 60 meses de parcelamento, paguei 20 e rompi, o saldo do parcelamento volta a ser exigível dentro do prazo quinquenal a partir do reconhecimento da decretação dessa rescisão aí do parcelamento, tá? Então é isso que a gente tem que observar quando a gente pensa na figura da prescrição. Um outro julgado que eu queria dividir com vocês é o que fala aqui desse julgado também agora de maio desse ano. Olha o que ele fala aqui, ó. Parcelamento, confissão inequívoca do débito e interrupção da prescrição. A pretensão de... Não, cadê? Eu quero aqui, o item 3. A jurisprudência se consolidou no sentido de que o pedido de parcelamento interrompe a prescrição nos termos do artigo 74, inciso 4, por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial... Não é isso que eu quero. Eu quero aqui, ó. O conjunto fático probatório decidiu pela inocorrência da prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional, mesmo após a exclusão do parcelamento, em razão das diversas vezes em que o recorrente pleiteou administrativamente o restabelecimento do parcelamento, 2004, 2007, 2009, firmando-se diversos acordos com o fisco, condicionados ao pagamento de parcelas vencidas, sendo a último datado de 17 de 8 de 2009. Por que eu quis pegar esse caso para a gente comentar? Ele fala aqui, ó, a Fazenda, o juiz reconheceu pela inocorrência da prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo mesmo após a exclusão. Então, ele foi excluído em 2004. Aí, por diversas vezes em momentos posteriores, ele pediu administrativamente o restabelecimento do parcelamento, ou seja, ele pleiteou aqui que o parcelamento fosse restabelecido, fosse refeito, fosse... recriado, reautorizado, refeito, retomado, seja lá o nome que você queira dar. A questão é que ele fez isso em 2004, em 2007, em 2009. Ou seja, a cada momento onde o contribuinte faz isso, a gente tem ali interrupções sucessivas desse prazo, né? Há quem, inclusive, defenda que nesse caso não haveria, a interrupção deveria acontecer uma única vez. Isso é uma teoria, isso é uma tese, né? Mas, de toda sorte, reparem, a Fazenda foi na linha, o cara nunca deixou de reconhecer o seu débito. Então, ele fazia novas repactuações,
readaptações do seu parcelamento, e a fazenda condicionava o pagamento para as vencidas e tal, mas ela via ali um interesse onde a confissão da dívida era inequívoca por parte do contribuinte, no entender aqui do nosso julgado. Então, a partir do momento em que a gente verifique isso, e isso é importante entender, sair fazendo parcelamento às cegas talvez não seja o caminho mais adequado. Fazer um parcelamento para romper não sei se é o caminho mais adequado. Tem muito cliente que pede parcelamento só para obter certidão negativa. Vai lá, faz o pedido de parcelamento, às vezes é de tributo indevido. Pede parcelamento, paga a primeira e depois rompe, só para ter acesso a certidão naquele momento. Talvez isso não seja inteligente, tem que entender o contexto e o conjunto em que se apresenta a situação, né? Óbvio. Mas quando a gente pensa em situações como essas aqui, a gente vai ter que analisar e verifica. A confissão da dívida, ela tem sim essa natureza de reconhecer a extinção, perdão, a interrupção do prazo prescricional por força do que a gente acabou de ver e do que manda pra gente o nosso artigo 174 no parágrafo único, beleza? Um outro ponto importante que a gente tem que observar em relação a isso daqui é a redação da súmula 106 do STJ. Essa súmula, ela fala o seguinte, olha, se a ação tivesse sido proposta dentro do prazo fixado, ou seja, dentro do prazo prescricional, a demora para a citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, ou seja, se a demora não se a citação não se der por conta de lentidão do próprio judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Isso aqui não é uma regra aplicável apenas tão somente para a matéria tributária, é uma regra aplicada em termos gerais, né, e para todas as relações processuais que nós tivermos, só que eu quero olhar ela sob o nosso ótica, porque aqui ele fala de a demora na citação. A gente sabe que hoje o que acontece é que o despacho que ordena a citação é suficiente para a propositura da execução da interrupção da prescrição, né? Então, para todos os efeitos, se houver ali uma situação onde o contribuinte, onde a fazenda tenha proposto a execução no prazo correto e haja uma demora na efetivação do despacho, né, na emissão do despacho que ordena a citação, a gente teria ali uma interrupção, não, a interrupção contar-se-ia da data da propositura da execução, por exemplo. Tá? E a par disso, eu vou contar para vocês uma situação inusitada até, que acontece com alguns prazos de processos que eu advogo. Tem uma comarca onde eu advogo que eu tenho lá mais ou menos umas 500 execuções fiscais, né? 500, 600, não me foge o número agora, mas é algo bastante grande. São muitas execuções fiscais e nesse lugar é muito comum, especialmente nas comarcas do interior aqui de São Paulo, que nós tenhamos as varas cíveis, né, e o anexo fiscal. O anexo fiscal aqui em São Paulo, ele é meio que aquele filho largado, onde tem vários juízes que fazem um rodízio para cuidar daquele anexo fiscal. Isso é muito comum. Por falta de estrutura mesmo, não tem um juízo, uma vara específica de execução fiscal. São, às vezes, eles separam, olha, os processos de final X são do juiz tal, do final Y do juiz tal, do final Z do juiz tal, e cada fórum se arranja de um jeito. A questão é a seguinte, nesse anexo fiscal existe uma lentidão gigantesca dos processos, muito grande, porque é uma comarca que tem muita execução fiscal, e poucos funcionários no anexo fiscal, e não tem mão para cuidar de tudo. Então, quando o processo era físico, né, a fazenda protocolava lá a execução fiscal, o anexo fiscal nesse fórum específico era longe, era distante, não era no mesmo prédio, inclusive, era numa casa fora, então ia para essa casa, ia para o órgão lá, autuava, depois que autuava, colocava a capinha no processo, voltava para o prédio do fórum, onde ficavam os juízes, que então davam os seus despachos, mandando citar, e o processo voltava para o cartório para então determinar a expedição de oficial de justiça, enfim. Então existia essa... Estruturalmente, a situação era essa. E qual que era a minha surpresa? Toda vez que eu via uma propositura de execução fiscal, em todas elas, tinha lá o carimbo do despacho, de cite-se. Era um carimbo. Cite-se, data tal e a assinatura do juiz.
E para todos os despachos de CITES daquela comarca, todos eles, a data do despacho era exatamente a mesma data da decisão, da distribuição do processo. Ou seja, estruturalmente, de acordo com aquilo que eu te falei agora, era impossível que houvesse essa rapidez, até porque estruturalmente era lento, e eu conheço a comarca suficientemente para dizer para você que não dá, era impossível que o despacho fosse dado na mesma data em que a Fazenda propôs a execução fiscal. Era impossível. Impossível. Mas, como a verdade que vale aquela dos autos, e tem lá o carimbo do juiz, e tem a assinatura do juiz, tem a data apostada lá, a gente fica de mãos atadas. De toda sorte, a gente tem aí a aplicação da súmula 106. A lentidão da máquina não pode substituir, não vai afastar, não vai ensejar uma prescrição ou uma decadência para prejudicar a parte que propôs a ação no prazo correto. Então, na prática, a gente acaba retroagindo aqui sempre da propositura da execução fiscal. Tá? Então, isso é um ponto para a gente que é importante entender. Agora, um outro ponto que eu queria destacar com vocês era em relação àquela menção que eu fiz mais cedo, a uma suspensão do prazo prescricional. Quando eu vou para a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830, o artigo 2º dela, lá no parágrafo 3º, ele fala aqui, ó, a inscrição endividativa, né, que se constitui no ato de controle administrativo, que é a CDA, será feita pelo órgão competente para apurar liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes daquele prazo. Ou seja, essa figura aqui prevê para a gente uma suspensão do prazo por até 180 dias, a partir da CDA. E aí cai naquilo que eu te falei agora há pouco. Se só cabe à lei complementar fixar a norma de prescrição e decadência, poderia a LEF, uma lei ordinária, tratar do tema? Pessoal, a resposta você já sabe. Não. Está aqui um julgado que trata expressamente disso. Nas hipóteses do artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei 6.830, não são passíveis de suspender ou interromper o prazo prescricional, estando a aplicação sujeita aos limites do artigo 174 do CTN, que é uma norma hierarquicamente superior. A LEF determina a suspensão do prazo prescricional para a inscrição do débito endividativa, e o CTN, diferentemente, indica como termo aquó da prescrição a data da constituição do crédito, o qual só se interrompe pelos fatos listados no parágrafo único do mesmo artigo, o qual não se inclui a inscrição do débito tributário endividativo. Então, esse é o entendimento tratado e aplicado desde então lá pelo nosso STJ. A gente não tem aí o risco de sustentar, de ter aplicado a tese de que a CDA interromperia ou suspenderia o nosso prazo prescricional. Não suspende, e essa regra do artigo 2º, parágrafo 3º, não foi recebida pelo nosso texto constitucional, especialmente pela necessidade da criação da regra da prescrição de decadência por lei complementar. Tá? Agora, tem um ponto a observar. Essa regra específica do nosso artigo 146, vamos voltar ele na tela, ela fala, deixa eu voltar aqui no artigo 146, cadê? Aqui, ele fala da matéria que trata da legislação tributária. Por que eu estou destacando isso? Olha comigo esse outro julgado que fala dessa suspensão para créditos não tributários, Olha o que ele fala aqui, ó. Na execução fiscal decorrente de crédito não tributário, incide a disposição da LEF atinente à suspensão da interrupção da prescrição. Com efeito, a legítima suspensão do prazo prescricional por 130 dias em decorrência da inscrição da dívida ativa, conforme o artigo 2º, parágrafo 3º da LEF. No caso dos autos, é incontroverso que se trata de multa administrativa decorrente à infração de legislação ambiental, cujo termo final seria 21/12/2009. Efetivada a inscrição do débito em 16/12/2009, o termo final passou a ser 21/6, porque ele acrescentou aqui 180 dias a essa data aqui, ó.
passou a ser 21/6, proposta de execução fiscal não tributário, repisa-se, força em 26/1, ou seja, antes dessa data aqui, não haveria que se declarar prescrição. Olha que interessante. Então, cuidado. Por isso que eu bati naquela tecla com vocês de que eu tenho que saber se a matéria é tributária ou não tributária. Porque por mais que a tributária ou não tributária sejam cobráveis via execução fiscal e ambas sejam necessariamente inscritas em dívida ativa, porque sem inscrição em dívida ativa não há execução fiscal, eu vou aplicar a suspensão de 130 dias para a matéria não tributária, eu não aplico só 174 para aquilo que for matéria tributária, tá? Então, é uma pegadinha interessante. Isso aqui é um tipo de questão que derruba muita gente quando a gente pensa na prática, porque às vezes a pessoa não faz essa separação entre matéria tributária e matéria não tributária. Se for tributo, necessariamente suspende, não suspende por força, aplicando-se apenas 174. Se for matéria não tributária, aí suspende esses 130 dias, de acordo até com o entendimento que o nosso STJ já esposou e já afirmou, tá bom? Eu quero agora, a partir desse momento, já que a gente está no nosso última parte aqui da nossa aula, falar de algumas teses de repercussão, de repetitivo do STJ, que guardam relação com a nossa prescrição, e aí eu quero começar com a tese 980. Olha o que ele fala aqui, ó. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Olha que questão legal essa, pessoal. Interessante. O termo inicial inicia-se no dia seguinte à data estipulada para vencimento do tributo. Então, primeiro ponto. Se eu começo o meu prazo prescricional a partir da data do vencimento do tributo, eu tenho que entender o seguinte, ó. Se a prefeitura mandou para mim o carnezão de IPTU e falou que eu posso pagar o carnezão de IPTU em 12 vezes, a partir do vencimento da parcela única ou da primeira parcela, sem que eu tenha feito o pagamento, começa a contar o prazo prescricional. Ou seja, a partir do momento em que eu recebi a intimação para a notificação, o carnê, e eu não pago a parcela única ou não pago a primeira parcela, o tributo já torna-se exigível e já está rolando o prazo prescricional para que a Fazenda Municipal leve a efeito a execução fiscal. A partir do momento em que exista essa fluência de prazo, começa o nosso prazo de prescrição. Ponto. A segunda parte, o parcelamento de ofício da dívida não é causa interruptiva porque não houve anuência do contribuinte. Por que esse julgado nasceu? Nasceu, salvo engano meu, da Prefeitura de Belém, salvo engano meu, tá? Onde a Prefeitura de Belém, eu lembro que foi algum estado do norte, alguma cidade de um estado do norte. Se eu não me engano, foi Belém. Me desculpem se eu estiver errado, depois eu posso até confirmar aqui no repetitivo. Mas nasceu do seguinte, a Prefeitura X mandava o carnê de IPTU lá em 12 parcelas e o contribuinte não fazia o pagamento. E aí a prefeitura entendia que o prazo prescricional dela passava a fluir a partir do vencimento da 12ª parcela, por exemplo, ou da última parcela do carnê. E deixava para propuração lá no final do prazo, enfim. E aqui entendeu o seguinte, se eu não tenho a anuência do contribuinte, ou seja, se eu não tenho a manifestação do contribuinte concordando com o pagamento parcelado, eu não tenho interrupção da prescrição, porque não tem o ato de confissão de dívida de que fala o artigo 174, não tem nenhum ato de constituição ali que imponha uma suspensão dessa cobrança ao longo desses 12 meses. Sem que haja anuência expressa do contribuinte, não tem suspensão. Dessa forma, sem aplicação da suspensão, a gente não teria aí, não poderia falar que está suspensa a exigibilidade. Ou seja, com o vencimento da primeira parcela, então, recebi o carnê dia 10.
de janeiro e ele vence dia 10 de fevereiro, a partir do dia 11, se eu não tiver pago, começou a contar os 5 anos para a prescrição da execução fiscal da fazenda. Então, sem que haja atuação, interferência expressa do contribuinte, eu não posso falar aí em influência do prazo prescricional, eu não posso falar em suspensão do prazo prescricional. O que se tem, de acordo com a aplicação da nossa regra, é exatamente a fluência a partir do vencimento. Tá legal? Então, essa é uma tese bem legal, tese do repetitivo 980 do STJ. Uma segunda tese que eu queria tratar com vocês é a 903. A notificação do contribuinte para pagamento do IPVA perfectibiliza, consolida a constituição definitiva do crédito, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para vencimento da exação, ou seja, no dia seguinte ao vencimento do tributo, seguindo na mesma linha da tese anterior, ou seja, se eu te intimei e te dei notícia, te dei obrigação de pagar, a partir do momento seguinte, a partir da data seguinte, é que a gente vai ter ali efetivamente a obrigação de fazer o pagamento, né? Então, se eu não paguei na data estipulada, a partir de então passa a fluir o prazo prescricional para a fazenda executar o crédito do IPTU. Então, note, não é da notificação, a ciência, a constituição definitiva de que está no CTN, ela acabou sendo meio que modificada para o momento em que o tributo ganha exigibilidade pelo entendimento da nossa jurisprudência. Tá? Então, a gente vai bater nessa tecla aqui por conta da questão do entendimento jurisprudencial de forma efetiva. Tá legal? Vamos para mais uma tese aqui de repercussão geral, perdão, tese de repetitivo, 383 do nosso STJ. O prazo prescricional quinquenal para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária declarada, CCTF, GIN, entre outros, nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração, a obrigação acessória, né, da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal, o pagamento antecipado, nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas de exigibilidade ou do crédito ou interruptivas do prazo prescricional. Então, novamente, peguei IPTU, peguei IPVA e peguei aqui tributos que estejam sujeitos ao lançamento por homologação. Então, é a partir do momento em que se declara, a partir do momento em que o tributo torna-se efetivamente devido, exigível, que a gente vai ter aí a aplicação ou a fluência do nosso prazo prescricional. Perfeito, pessoal. 3 teses aí que vão na mesma linha, que vão na mesma forma de entendimento e que consolidam a forma como o nosso judiciário tem tratado o tema. Agora, quero trazer para você uma quarta tese de repetitivo, extremamente recente, ela foi decidida agora no final de 2019. E essa tese, ela traz para a gente um ponto importantíssimo na advocacia, especialmente na advocacia. Olha comigo a redação da tese do repetitivo 444. É grande ele traz 3 grandes pontos aqui. Prazo para redirecionamento da execução fiscal, fixado em 5 anos, contados da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o ato ilícito do artigo 135 do CTN for precedente, ou seja, for anterior a esse ato processual. Vamos entender em partes isso daqui. Aqui estamos falando do prazo de redirecionamento da execução fiscal da pessoa jurídica para a pessoa física. Quando nós estudamos o tema responsabilidade, eu falei para você, e você vai lembrar, do artigo 135, que especifica que a cobrança em desfavor da pessoa física só pode, do sócio, do gerente, só pode acontecer quando esse sujeito praticar um ato de ilicitude ou um ato de abuso de poder. Esses são os requisitos, essas são as premissas que ajudam, que permitem o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física do sócio. Vamos voltar aqui para o nosso item 1, ele fala, o prazo de redirecionamento da execução fiscal, que é de 5 anos, contados da diligência da pessoa jurídica, ou seja, da citação da empresa, é aplicável, ou seja, vai ser aplicado quando o ato ilícito do artigo 135 for anterior
a esse ato processual. Ou seja, eu tenho aplicação disso quando o ato ilícito, o ato de ilicitude for anterior à citação da pessoa jurídica. Segundo item, a citação positiva do sujeito passivo original, ou seja, da empresa, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá na data da citação a pretensão contra os sócios gerentes. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma situação onde for considerada, onde houver a citação positiva da empresa, e após o ato de citação, após a citação, for acontecer aquela hipótese de dissolução irregular. Então, só então a gente vai ter, com a efetivação da dissolução irregular, essa pretensão de encaminhar a cobrança para a figura do sócio. Então, reparem, a citação positiva do devedor original, da empresa, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato da dissolução irregular for subsequente a essa citação. Tá bom? Então, a gente vai partir dessa premissa. E ele coloca aqui, conforme decidido nos RESPs, o método de implementarização não configura ato ilícito atribuível aos sujeitos do artigo 135. Teria que ter o ato de excesso, nesse caso aqui, eventual dissolução regular. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes e infratores, nesse contexto, que deram causa à dissolução regular, é a data da prática do ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo fisco. Então, o fisco é quem tem que provar a hipótese de fraude à execução, combinando lá o artigo 792 do CPC novo com o artigo 185 do CTN, onde fala lá da presunção de fraude contra a Fazenda Pública. Então, note, o prazo prescricional aqui, ele contar-se-ia para redirecionamento para a figura do sócio a contar ou a partir do momento em que for inequívoco, onde for inequívoco o ato de ilicitude por parte do sócio. Aí tem 3. E, em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para redirecionamento impõe que seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro, no lustro é o prazo de 5 anos, no quinquênio, em que se seguiu a citação da empresa originalmente devedora, ou ato inequívoco mencionado no item anterior, respectivamente, no caso de dissolução regular precedente ou superveniente à cessação da empresa, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. Então, note comigo o seguinte: a partir do momento em que exista a constatação do ilícito, é que haveria a fluência do prazo prescricional. E reparem, cabe às instâncias ordinárias, primeira e segunda instância, a análise dessa situação para constatação se houve ali algum tipo de inércia da Fazenda nesse prazo de 5 anos que se seguiu a citação da empresa, ou ato de ciência inequívoca do ato irregular, da dissolução, da sacanagem, eventualmente, na gestão da empresa, e aí a Fazenda Pública teria que ter agir dentro desse prazo quinquenal a partir da ciência, a partir da efetivação desse ato ilícito. Então, note, a prescrição aqui, eu não estou falando de prescrição intercorrente, eu estou falando da prescrição no redirecionamento para a figura do sócio. Esse julgado ele é muito importante para a gente, porque está cheio de situações onde as empresas são tidas como, as ações são tidas como fraudulentas, de solução irregular, e aí existe ou não existe esse redirecionamento. Eu sempre defendi a tese de que a intenção do redirecionamento tem que ser manifestada logo de pronto, a partir do momento em que a Fazenda tem a ciência.
E aqui vai mais ou menos nessa linha, só que eu sempre defendi contribuinte, eu sempre tentei sustentar que a prescrição é do crédito, não da pretensão, do crédito tributário, né, não da pretensão em redirecionar. Mas a Fazenda agora tem uma chancela por conta do repetitivo aplicável, no sentido de que vai ser cobrado, vai ser redirecionado sempre e quando houver essa constatação do ilícito, para que então a Fazenda tenha a partir dali 5 anos para pedir esse redirecionamento em desfavor da pessoa do sócio. Tá legal? Então, olha quanta coisa nós falamos hoje. Entender a extinção do crédito tributário para a gente é algo bastante importante, é algo bastante interessante e é do dia a dia para a gente aqui sim, tá? Tem um cunho bastante prático esse tema. Então, fecho a minha aula por aqui, deixo novamente com vocês os meus contatos, como sempre, Facebook, Instagram e e-mail. Se precisar falar comigo, fique à vontade, estarei à disposição e é sempre um prazer receber e-mail de vocês, tá bom? Pessoal, um abraço a todos, espero que estejam bem protegidos aí em casa e que Deus guarde vocês, fiquem com Deus, fiquem saudáveis. Um abraço para todo mundo, tá bom? Um beijão aí, tchau, tchau.